Pronto, vamos lá. Vamos iniciar falando do novo conteúdo, equilíbrio químico. Lembrando que o roteiro eu coloquei no sala de aula e no CADES, tá? Do que vai ser que vamos trabalhar durante esse mês. A parte de equilíbrio, tá? É um conteúdo muito importante no Enem. Exige cálculo, exige, mas vocês vão ver que a parte teórica também é bem fundamentada. Vamos iniciar aqui falando rapidão, para a gente não perder tanto tempo. Vamos lá? Esse slide é um slide da rede Somos, então não tem problema nenhum usar. Eu vou disponibilizar a vocês também a aula gravada e esse slide da aula trabalhada. Então, vou fazer alguns rabiscos, inclusive, no slide, então vocês podem aproveitar isso daí também. Eu não vou tirar do slide, não, vai continuar. Tudo bem? Prosseguindo aqui. Fala-se de equilíbrio químico, nós falamos como vamos definir esses equilíbrios, né? Fazendo a definição específica do equilíbrio, vamos escrever as expressões, que é a chamada expressão Kc e Kp. A gente vai conceituar esse grau de equilíbrio. Vamos fazer aqui algumas análises relacionadas aí a reações reversíveis e reações irreversíveis. Tudo bem? Então, especificamente, eu vou trabalhar com mais ênfase nisso aqui, né? Com a definição do equilíbrio, o cálculo envolvendo as expressões, né? E a reação direta e inversa, que é o que corresponde ao próprio equilíbrio. Então, os principais conceitos aí é a reação reversível, o equilíbrio químico, Kc e Kp, onde esse Kc é a constante, né? A constante de concentração. E o Kp é a constante das pressões, chamadas pressões parciais, né? Então, uma é concentração, outra é pressão. E o grau de equilíbrio ele tem a ver muito com o que nós já trabalhamos, o grau de ionização, né? Vocês lembram disso lá no ano passado. A gente calcula aí o número de ionizantes, né? E o que vai ser dissociado. Então, se eu estou falando de um sal ou mesmo de um ácido, eu posso fazer relação com esse grau de ionização. A gente vai trabalhar também. Fazendo aí uma alusão, né, ao que seja um equilíbrio, vocês estão observando que esse cidadão aqui, que é reagente, está jogando aqui o seu entulho para o lado do produto, né? Ó, tem aqui o muro, acontece muito aqui na minha vizinhança. O cara não tem o que fazer, vai jogar o lixo no quintal do outro. Só que o outro não gosta. O que é que ele faz? Ele vai devolver. Aí vai ficar aquele jogo de quem joga mais lixo. Aí vocês notam que as quantidades dos reagentes e produtos, no final dessa reação, é a mesma, né? Permanece a mesma. Porque se equilibrou. Quando se fala diretamente de equilíbrio, nós falamos muito de sistemas. Um exemplo prático aí, quem nunca pegou no vasilhame de uma cerveja, no meio do vasilhame, e levou aquele velho cascudo do tio? Eu, por exemplo, já fiz muito isso. Fazia porque ele dizia assim para mim, olha, pega ali a cerveja pra gente lá, mas não pega no meio do vasilhame. Para as crianças traquinas que nem eu era, é como se eu tivesse entendido assim, ó, pega no vasilhame, pega no meio. E o que é que eu fazia? Eu pegava bem no meio, né? E aí congelava, e aí vinha aquela com a cabeça doendo, mas pelo menos eu via a ciência acontecer. Então, acho que foi isso daí que me instigou a ser cientista. Bom dia, Lia. Quanto tempo? Enfim, essa é uma relação de equilíbrio, porque quando eu peguei no vasilhame, eu desequilibrei o sistema. Então, o sistema, quando ele se desequilibra, isso chama-se princípio de Le Chatelier, ele tende a voltar ao equilíbrio, vai retornar a equilibrar, né? Então, o sistema em equilíbrio tem esse processo, essa progressão de voltar ao equilíbrio, de retornar a se equilibrar durante o sistema, tá? Durante a reação do sistema. Então, nós podemos definir, inclusive, o equilíbrio químico com algumas simbologias, especificamente aqui, uma reta, duas retas, onde um está indicando o caminho direto e o outro indica o caminho inverso, onde eu posso chamar de velocidade direta ou velocidade inversa, que nesse exato momento aqui, ó, a velocidade direta é igual à velocidade inversa, porque aqui eu cheguei no equilíbrio, tá? Nesse último aqui eu cheguei no equilíbrio direcionado, tudo bem? Então, o que é o equilíbrio? Ó, o estado de um sistema que é invariável com o tempo, né? Igualdade absoluta ou aproximada entre as forças opostas. Então, o equilíbrio químico, especificamente,
Ó, é a relação, ó, é relacionada a uma equação, a uma reação direta de uma equação química. Então, aqui na água, por exemplo, com os sais minerais estão equilibrados. Então, é uma definição prática desse direcionamento. Quando a gente fala de equilíbrio, nós falamos de reações, que são as reações reversíveis. E essas reações reversíveis é que elas se processam de maneira direta e de maneira inversa. Né? Ele é direta e inversa. Ela vai no sentido dos produtos, como dos produtos vão para o sentido dos reagentes. Isso vai acontecer aonde? Como? Quando o equilíbrio é atingido. Se você for observar esse gráfico, nesse gráfico aí, ele está indicando para a gente, ó, esse colchete significa dizer concentração, não é? Então, a concentração de A, que é o reagente, e a concentração de B, que é o produto. Vocês vão notar o seguinte, que o A, ele está sendo consumido, né? Ó. O A, que são os reagentes, ele é o reagente aí, ó, ele está caindo, tá vendo? Ó? Ele está descendo. Está descendo, e a partir do momento que ele desce, o B começa a subir. Ou seja, ele está sendo consumido para produzir o elemento B. Então, o B passa a ser o produto. E aqui, nesse exato momento, nesse exato tempo, vocês notam que eu não estou mais perdendo e não estou mais ganhando, porque eu cheguei no equilíbrio, né? Aqui é o equilíbrio. Aqui o equilíbrio permanece. O equilíbrio evidencia-se aí nesse sentido, nesse tempo. É nesse tempo, nesse exato tempo aqui, que ocorreu o equilíbrio, e esse equilíbrio passa a ser uma constante. Nós vamos ver que essa constante pode ser perturbada, que são as perturbações relacionadas ao princípio de Le Chatelier, que eu falarei também para vocês. Tá? Então, aí é uma representação do gráfico de reações reversíveis. Tá? As irreversíveis, elas não se processam diretamente, nós falamos inclusive de cinética, quando falamos de reações elementares e reações não elementares. Onde as reações elementares, elas se processam de maneira direta, ou seja, seria uma reação irreversível, que não teria como voltar. Já as não elementares, elas são processadas de maneira onde tem etapas. Inclusive, ressaltei a vocês que a etapa lenta de um processo cinético é a etapa que define a velocidade da reação. Se ela vai ser uma velocidade, se ela vai ser rápida ou lenta. Né? Então, é através da etapa lenta, que é a primeira reação, a primeira etapa que indica isso, a especificamente formação do complexo ativado, que eu também falei para vocês isso em cinética. Quero só ressaltar, quem ainda não me enviou prova, por favor, quero receber até hoje. Até hoje eu preciso repassar a prova para o sistema, para que fique tudo nos conformes. Tudo bem? Então, prosseguindo. Eu vou colocar meu e-mail aqui para quem não tem meu e-mail, vou colocar aqui no chat. Só para quem ainda não mandou, relembre, né? E vamos lá, vamos prosseguir. Eu tenho aí outro gráfico, eu vou até fazer aqui um resumo. Ó, aqui eu estou dizendo que a concentração de A ela é maior que a concentração de B formada. Por quê? Eles não se tocam. Chegou no ponto de equilíbrio, eles permanecem constantes em função do tempo, isso vocês estão vendo, mas não há o toque entre eles. Os gráficos, eles não se tocam, né? As parábolas não estão se tocando, uma crescente, outra decrescente, né? Está caindo. Então, elas não se tocam. Isso indica que a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, A é reagente, B é produto. Perdão. Já nesse outro gráfico, né, você está vendo que a concentração final do reagente é menor, porque você está notando que ele caiu, né, ao ponto, ele desceu ao ponto de que quando o produto foi formado, esse produto foi bem maior, superou ele até chegar aqui no equilíbrio. Vocês vão notar que no equilíbrio eles não se tocam de maneira nenhuma. Onde foi que eles se tocaram? Bem aqui nesse ponto. Muito cuidado.
Esse ponto, ele não corresponde ao equilíbrio, tá? Ele não vai corresponder ao equilíbrio. Então, muito cuidado com isso. Esse ponto aqui é o ponto de interseção, onde eles vão se tocar, onde eles têm aí a proximidade máxima, né, especificamente o contato. Então, aqui nessa relação, a concentração do reagente é menor que a concentração do produto. Tá? Então, lá... Perdão, gente. Lá o reagente é maior que o produto, e aqui nesse outro gráfico, o produto vai ser maior que o reagente. Tranquilo? Ainda voltando nessa relação aí da extensão total, né? Eu também posso ter esse outro gráfico, onde nesse gráfico, o equilíbrio aqui é totalmente. A quantidade que eu tenho de reagente vai ser igual à do produto. Eles praticamente se transformam em um só. Não é, ó? Vocês notam que aí, ó, o produto está subindo e o reagente está decrescendo, e nesse exato momento está ocorrendo um equilíbrio. Então, eles praticamente é um só. Não tenho dois gráficos para indicar esse equilíbrio, né? Não tenho duas linhas paralelas indicando esse equilíbrio. Eu vejo isso especificamente com essa indicação. Olha a laranja aí. Faz tempo, né? Você estava com saudade da laranja, não estava? A laranja, a banana. Olá, Carol. Carol deixou de me seguir. Não vejo mais os stories dela, não. Ela me bloqueou, né? Desculpe aí, Carol. Eu sou seu seguidor. Pelo menos eu era. Você me bloqueou. Tá vendo aí, Bruno? Tô triste, né? A blogueira deu um tempo. Ah, tá explicado. Tá certo. Mas eu sinto falta. As suas os seus stories são legais. Enfim, passou o carro da laranja, né? Faz tempo que a gente não escutava isso, né? E voltando aqui. Vocês notaram? Você não pode bloquear seu fã número 1. Aí é demais, né? Aí é chamada kamikaze, né? Tem o fã número 1 e bloquear o fã número 1 não dá, né? Então, veja aí. Do lado aí, vocês estão vendo aquele gráfico onde eles não se tocam, e eles vão formar no equilíbrio duas parábolas que estão em constante equilíbrio no fator tempo, né? Isso não estou falando, não estou relevando, ou não estou levando em consideração os desequilíbrios, e sim o momento que eles vão se equilibrar. Então, são os gráficos que indicam esse processo aí das reações irreversíveis. Eles podem se tocar ou não se tocam, ou se cruzam, indicando que o produto é maior do que o reagente em concentração. Carol, eu recebi, ainda não coloquei porque eu estou fazendo a relação, né, dos que me entregaram já, os que ainda foram me entregar, para poder repassar para a tia ela, tudo bem? Mas no mais tardar amanhã as notas já vão estar lá no CADS. Vamos prosseguir. Um exemplo aí. Ó, dois recipientes interconectáveis de mesmo volume contêm separadamente quantidades iguais de iodo e hidrogênio, ambos gasosos, a certa temperatura no esquema. Então, se eu abro a válvula, vai haver um processo de difusão, que isso daí vocês veem na física com, eu acho que é com o Christian, ou não sei quem é outro professor de física, o Roberto, né? Roberto, enfim. Então, essa questão de difusão e fusão tem muito a ver com a passagem gasosa. Então, esse equilíbrio vai acontecer. E quando eu faço uma reação química, eu posso identificar o equilíbrio. Como? Fazendo o balanceamento, que vocês não esquecem nunca mais. Eu tenho certeza absoluta que você não esquece de fazer um balanceamento de uma reação. Então, o equilíbrio está relacionado ao balanceamento. Eu preciso trabalhar o balanceamento. Porque quando eu for trabalhar as constantes, esses balanceamentos, essas quantidades molares, elas vão indicar para a gente o expoente. Eu vou ter que elevar especificamente a concentração molar de cada elemento ao seu expoente, ao seu coeficiente estequiométrico. E disso vocês não podem esquecer. Tá? Quando estiver trabalhando diretamente com as constantes, nós vamos verificar isso daí. Então, injetando o iodo, a coloração violeta ficará mais intensa, diminuindo gradativamente com o tempo, até mais uma vez permanecer constante. Já injetando o HI, né, que seria o processo contrário, intensificação da cor violeta, indicando que a concentração de I2 está aumentando
por causa da decomposição do iodo de hidrogênio. Então, são processos que se relacionam de maneira direta e inversa. Porque se você for ver aqui no outro gráfico, eu tenho como produto o 2HI. Se você olha nesse daqui, o 2HI está se decompondo, fazendo relevância específica à produção desse iodo que faz com que fique violeta o gás. Então, é um processo reversível. É um processo onde eu posso reverter. Posso trabalhar diretamente com os reagentes na formação de produto e, do mesmo jeito, o produto vai formar os reagentes. Então, isso é uma reação reversível e o equilíbrio indica isso. Ó. Quando você vê apenas uma seta nesse sentido, essa seta só está indicando que o produto, que a decomposição formou H2I2, só que ela não é capaz de fazer o processo contrário. Isso daqui, ó, é o processo, é uma indicação, é uma simbologia de irreversível. Então, equilíbrio químico fundamenta-se especificamente com essas duas setas, uma no sentido direto, outra no sentido inverso. E nós vamos ver ainda, lá em princípio de Le Chatelier, nós vamos ver que essas setas elas podem favorecer o produto ou o reagente. Vai depender do que eu venha trabalhar. Vai depender de que perturbação eu venha cometer nesse equilíbrio para poder fazer essas mudanças aí nas setas. Tudo bem? O chamado equilíbrio dinâmico, né? Vamos verificar o equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico acontece quando a gente trabalhou lá em propriedades coligativas. Perdão, gente. Minha garganta não tá boa de jeito nenhum. Veja só, esse equilíbrio dinâmico aqui tem o estado de vapor, né? Tem uma água. Aqui no B tem o estado de vapor. Onde isso vai acontecer naturalmente, né? A pressão existente aqui no vidro, né? Dentro do vidro, ela vai fazer com que o estado de vapor aconteça e ocorra o chamado equilíbrio dinâmico, né? Onde a água vai evaporar, mas do mesmo jeito que ela evapora, ela volta para o estado líquido. Então, está ocorrendo esse equilíbrio fundamentado, né? Especificamente aí com a utilização da pressão. Ou, como vocês conhecem lá nas propriedades coligativas, pressão máxima de vapor. Lembram disso? Lindo demais, né? Propriedades coligativas. Então, em certo intervalo de tempo, o número de moléculas que sai do líquido para o vapor é igual ao número de moléculas que sai do vapor para o líquido, porque está em equilíbrio. Dá a entender de que existe algum vazamento aí nesse recipiente, que você vai notar que o nível do estado líquido diminui, mas na verdade ocorreu o equilíbrio entre o vapor e o estado líquido, fazendo com que tenha essa ideia de redução, né, do estado relacionado aí da presença da água. No equilíbrio específico, né, eu estou dando aqui a velocidade direta, velocidade inversa, que vocês estão vendo que eu tenho as concentrações iguais, né, para o reagente como para o produto, para esse gráfico. Está aqui indicando a velocidade 1, velocidade 2, e isso indica que elas são iguais, porque está em equilíbrio. Então não movimentou, né? Não há um movimento. Então veja aí, em sistema fechado, o equilíbrio é alcançado quando as propriedades macroscópicas ficam inalteradas. Eu não mexi nem com pressão, não mexi nem com temperatura, não mexi nem com concentração. Permanecem inalteradas. Né? E aí eu tenho o tempo em função disso. Em um sistema fechado, ainda tem essa relação. No estado final, coexistem reagentes e produtos. Isso é fato. Reagente e produto, eles estão considerados no estado final, porque um produz o outro. Do jeito que o produto foi formado pelo reagente, o reagente continua liberando aí, formando novamente os reagentes. Volto a repetir, o equilíbrio é justamente isso. É um ciclo, né? Rapaz, a garganta tá ruim mesmo. É um ciclo, não vai parar. A não ser que sofra perturbações. A não ser que, de alguma maneira, o menino traquino, que nem eu, peguei no centro do vasilhame e desequilibrei. Aí eu mexi com a estrutura. Eu baguncei o esquema, baguncei o sistema. Porque eu fiz esse processo. Eu fui o desequilíbrio aí existente. Então, ela vai existir, tanto reagente e produto, porque não vai parar. A velocidade é a mesma, tanto da formação do produto, quanto do produto relacionado ao reagente. Né? Outro fator,
As concentrações das espécies participantes permanecem constantes. Eu não vou mexer. Então, o que eu tenho aqui de A vai ser igual ao de B. Cheguei nesse equilíbrio tranquilamente. Está igual. Está definido por esse gráfico, onde ele produz apenas essa reta aqui, não duas, como a gente viu nas outras, né? Duas, não. Ele produziu apenas essa reta, porque quando houve o consumo aqui do reagente, houve a formação instantânea do produto. As velocidades das reações direta e inversa são iguais, foi o que eu tinha colocado. V1 é igual a V2, exatamente aqui nesse ponto de equilíbrio. A velocidade de formação do produto vai ser igual a do produto para o reagente. As suas concentrações são iguais e o seu estado coexiste tanto de produto quanto de reagente instantaneamente. Isso é uma reação reversível. Análise quantitativa de equilíbrio. Ixi, quando chega aqui o pessoal começa a me odiar. Vamos falar de cálculo. Já tem gente aí, eu não estou vendo o rosto de você, mas tem gente fazendo assim já. Esses slides estão lá no Classroom? Ainda não, Lia, mas eu vou colocar, tá? Não se preocupe com essa aula gravada, vai estar lá para vocês desfrutarem aí a minha imagem aí no fundo do mar, né? Que vocês estão vendo aí que tá bonitinho, né? Então, vamos lá. Vamos para cálculos. Vamos trabalhar esses cálculos. Primeiro, o que é essa constante? Né? Eu posso trabalhar constante com um casinho, que se eu estiver falando de concentração, é o Kc. Se eu estiver falando de pressão, é o Kp. E eu posso ainda relacioná-los, que eu vou mostrar para vocês uma relação entre os dois, Kc e Kp, que vai dar algumas fórmulas, né? Então, veja aí. Reação direta, esse V1, que é a constante 1, onde eu tenho a concentração de H2 e tenho a concentração de 2. A reação inversa, que eu tenho a velocidade 1 e tenho a velocidade 2, então eu vou ter essa constante 2, né? Onde eu vou ter aqui, especificamente, aqui é lá em cima, tá? Ó, tá aqui embaixo, mas aqui em cima. Que é o que eu tinha de concentração aqui, né? O balanceamento da constante. Então, eu vou fazer a situação de velocidade, né? Porque, sei lá, no equilíbrio acontece das velocidades se igualarem. A velocidade 1 é velocidade igual à velocidade 2. Então, elas se igualam. Então, se elas se igualam, fazendo essa relação direta entre os dois, eu terei as constantes K1 e K2, né? Posteriormente, esse K1 e K2 nos produz aqui especificamente a concentração do produto, ou dos produtos, no caso aqui o produto, dividido pela concentração dos reagentes. Um detalhe importante, não é uma soma. Tem criança que faz isso, ó, quando eu peço para colocar a expressão da constante, vai colocar o HI, né? Ao quadrado, beleza, bonitinho, porque é o balanceamento. Vai colocar assim, ó. H2, a concentração de H2, mais a concentração de I2. Aí vai ver lá na prova só um X assim grandão. Mas professor, mas por que o senhor cortou a minha expressão de Kc para essa reação? Primeiro, porque você está somando. E a relação é de um produto. Eu preciso multiplicar. E é sempre produto pelos reagentes. Sempre. Concentração do produto ou dos produtos dividido pelos reagentes. Eu não posso esquecer disso nunca. Nunca. É sempre produto pelos reagentes. Ok? Levando em consideração os seus coeficientes. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma reação hipotética, né, e eu tenho aqui mais ou menos isso, se eu quero botar na constante, Kc vai ser produto, ó, quem é produto? É C elevado ao seu coeficiente, dividido por A elevado ao seu coeficiente, vezes B, também elevado ao seu coeficiente. Então, é de importante observação se está balanceada a equação. Vocês vão notar que eu não coloquei nada aqui, nem aqui, mas eu tenho esse valor aqui. Então, eu tenho que elevar esse valor. Porque quando eu for trabalhar os cálculos, eu preciso substituir esses cálculos aí e elevar a seus coeficientes. Tudo bem? Até aí, tudo bem, jovens? Nada, nenhum segredo, né? É só matemática.
Só matemática. Bora ver aí, bora continuar vendo. Se eu for trabalhar com pressão, ali eu falei do KC. Se eu for trabalhar com pressão, qual é a primeira observação? O estado, né? Ó. Ei, o estado gasoso. Eu não posso trabalhar com pressão sem que não seja o estado gasoso. E tem que estar no estado gasoso para poder trabalhar com pressão. Um outro detalhe importante, que essa daqui eu vou aproveitar e vou dar uma riscada bem aqui. Quero que vocês observem o seguinte. Eu tenho 3 estados aqui, 2, que são constantes, que eu não vou utilizar. Deixa eu colocar aqui um exemplo com água. Eu tenho aqui o NaCl mais água. O NaCl está no estado sólido, a água vai estar no estado líquido, obviamente. Então, aqui no equilíbrio, eu vou ter H3O+, que está aquoso, mais o Cl- também aquoso. Então, veja. Eu tenho um estado sólido e tenho um estado líquido. Eu vou pedir lá na questão. Represente a expressão de Kc ou Kp, enfim, Kc para isso daqui. Então, vocês vão notar o seguinte. Que eu vou representar dessa maneira, ó. H3O+, vezes, que é produto, né? Produto pelos reagentes. Por que que eu não represento, parei bem aqui, ó. Por que que eu não represento os reagentes? Por que, professor, que você não representou os reagentes? Pelo estado físico deles, ó. Se for sólido e líquido, não entram na expressão. Não vão entrar na expressão. Não entram. Então, eu vou representar o estado aquoso, o estado de vapor ou o estado gasoso. De preferência, o gasoso, pelo fator cinético da coisa, que nós também trabalhamos. Por isso que é importante trabalhar na sequência. Porque na cinética eu falei que o estado gasoso tem uma interação bem maior. Né? Os choques são bem maiores. Os choques são com mais frequência do que especificamente no estado líquido e no estado sólido. Por isso que eles permanecem relacionados a constantes. Então, eles não entram na expressão Kc ou Kp. Não esqueçam disso. O estado sólido e líquido são constantes. Não fazem parte das concentrações, das constantes Kc e da Kp. Não esqueçam dessa informação. Tudo bem? Prosseguindo aqui. Eu observei que está tudo no estado gasoso. Maravilha. E eu quero representar a constante Kp. Então, ficou muito fácil. O balanceamento está aí. Eu vou elevar a pressão parcial do HI ao seu coeficiente, que é 2. Pressão parcial de hidrogênio e pressão parcial de iodo. Quando eu estou falando dessas pressões, óbvio que vai ter valores que vocês vão substituir. Né? 0,1, 0,02, enfim, vocês vão substituir os valores e vão elevar aos seus respectivos coeficientes. Então, qual é a primeira coisa? Balancear. A segunda, observar o estado físico de cada participante. Se for sólido ou líquido, não vai fazer parte da minha constante. Mesmo que na questão tenha fornecido valores. O Enem, ele é muito brincalhão. Brincadeiras de mau gosto. Ele vai fornecer o valor da água no estado líquido. Ele vai fornecer o valor de NaCl no estado sólido. E o aluno desatento vai botar na expressão esses valores, vai calcular e vai estar lá na letra A. Ele vai marcar. E vai sair dizendo, olha, aquela questão lá de equilíbrio químico foi muito fácil. Eu calculei tudo, inclusive o estado sólido e líquido. Perdeu a questão. Simples assim. Estado sólido e líquido não fazem parte dos cálculos da constante. Tudo bem? Vamos ver aí, ó. Análise da ordem de grandeza das constantes de equilíbrio. Então, se Kc ou Kp for maior que a unidade 1, o valor do numerador será maior que o valor do denominador. Isso é aquele fator que nós temos aí de concentração maior ou menor. Ou seja, há mais produtos que reagentes no equilíbrio. Significa que a extensão da reação direta é maior que a da inversa. Isso é o que a gente viu lá naqueles gráficos, né? Fez a relação naqueles gráficos. Veja só.
Se esse KC ou KP for menor que a unidade 1, o valor do numerador será menor que o valor do denominador, e vai haver o quê? Mais reagentes do que produto. Portanto, a extensão da reação inversa é maior que a reação direta. E um detalhe importante, que eu não frisei, mas que eu vou frisar, quando você fala de KC, você fala de KP, você fala de KA, quando você fala de KB, enfim, várias constantes que eu vou trabalhar com vocês, todas elas sofrem variação, elas vão variar com a temperatura. Variação com a temperatura. Se eu aumentar ou diminuir a temperatura, eu vou modificar os valores de KC, KP, KA, KB, KI, enfim, as várias constantes que nós vamos trabalhar. É um outro fator importante para ressaltar a vocês, tá? Análise quantitativa do equilíbrio da constante, né? Generalizando o que eu tinha falado, produto e reagente, não foi? Ó, só já tinha antecipado, inclusive. Produtos sobre os reagentes, não posso esquecer disso, jamais. Se um for um, né, produto, enfim, vai dar o equilíbrio. Então, esse valor 1 aqui é o valor mínimo, é como se estivesse falando que fosse 100%, né? 100% relacionado aí às concentrações. Então, aí é o cálculo específico para dar para a gente. Então, vamos ver que tem as conscientes, que nem se usa mais. Uma outra coisa importante, mesmo que eu esteja trabalhando com mol por litro, eu não sou obrigado a colocar o valor 10 mols por litro, 20 mols por litro. Isso se for KC. Do mesmo jeito que o KP, eu não sou obrigado a colocar 10 atm, 20 atm, que é a unidade de pressão. Eu posso colocar só o valor. Essas constantes, elas são adimensionais. São adimensionais e elas variam com a temperatura. São adimensionais, variam com a temperatura e os estados sólidos e líquidos são constantes. Então, praticamente, eu estou resumindo aqui e falando os principais pontos indicados aí de teoria relacionada às duas constantes iniciais, que é KC e KP, tá? Se você estiver ligado ao que eu estou falando, vai dar tudo certo. Então, ó, se o KC ou KP for igual a 1, reagente e produto, estão no mais absoluto equilíbrio, né? O equilíbrio não está deslocando nem para a direita nem para a esquerda, está igual. Agora, se for maior que 1, ela está favorecendo quem? Está favorecendo aos produtos. Então, os produtos estão com a quantidade bem maior que a dos reagentes. E se for o contrário, né? Se for menor que 1, favorece aos reagentes. Então, essa primeira aqui é o equilíbrio total. Está em total equilíbrio, nem um lado nem o outro, paradinho, bonitinho. Aqui ainda não está, e nós indicamos isso com aqueles gráficos, onde eles se cruzam, né, onde eles ficam bem próximos e onde eles são a representação de um só, que é justamente esse primeiro aqui, né, quando velocidade 1 é igual a velocidade 2. Mais um aí, mais uma relação. O valor de KC só depende das concentrações das substâncias no equilíbrio. Isso é, não depende das concentrações iniciais das substâncias. Então, o valor inicial não nos interessa, e sim o que está sendo consumido, né? Vai haver a formação, vai haver o consumo. Do jeito que o A está caindo para produzir o B, quando chega aqui no equilíbrio é que vai me interessar essa relação, que vai me interessar a quantidade dele. O valor de KC varia com a reação de reação para reação. Para uma mesma reação, varia com a temperatura, foi o que eu tinha antecipado. Então, a gente vai ver a tabela aí, né? A temperatura está aqui, né? 225, vocês estão vendo que os valores estão ocorrendo as suas variações de acordo com o aumento da temperatura, né? Uma reação aí que nós temos hipotética entre a água e o monóxido de carbono. Então, tem a liberação de CO2 e hidrogênio. Então, vai haver essa variação da constante em função da temperatura. Então, está só frisando o que eu falei. Temperatura vai variar as constantes, KC ou KP. O equilíbrio químico pode ocorrer tanto no sistema homogêneo, homo igual, em que todos os participantes estão na mesma fase. Então, todos gasosos, né? Ou todos líquidos, ou todos aquosos, né? Enfim. Então, homogêneo é isso, sistema homogêneo. Né? E acredito que vai falar relacionado também aos de estado heterogêneo, sistema heterogêneo. Porém, no heterogêneo, vocês sabem
que eu não posso trabalhar com sólido e nem com líquido, né? Não posso fazer trabalhos específicos com eles, porque eles são considerados constantes. A água no estado líquido, ela tem uma concentração de 5,55 mols por litro, que é uma constante. Ela não vai participar. Ela não influi e nem contribui em nada no meu equilíbrio químico. Só que a gente vai falando de equilíbrio iônico, que a água tem suas participações, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Tá ok? Um exemplo aí da constante de equilíbrio, ó, eu estou vendo o carbono no estado sólido, estou vendo o oxigênio no gasoso e o CO2 também gasoso. Quem é que participa da expressão? Olha quem está participando da expressão. Só o CO2 e o O2 nessa mesma proporção. O CO2 é produto, aqui é reagente, então é produto sobre reagente. Elevado ao seu coeficiente, no caso é 1, não precisa levar 1 aqui, né? Aqui também é 1, não precisa levar aqui, e eu já tenho a expressão feita. Só ressaltando o que eu tinha falado anteriormente. O estado do elemento vai ser fundamentado na expressão e no meu cálculo especificamente. Olha a outra aí, ó. Olha só quem é a minha expressão. É só o CO2, que é o único gasoso. Os demais são sólidos. Então tem gente que vai colocar tudo, tem gente que vai esquecer disso e vai colocar Kc igual a concentração de CaO vezes a concentração de CO2, tudo isso aqui dividido pela concentração do carbonato de cálcio. Aí vai ver o que na prova assim, ó. Tá errado. Só o gasoso me interessa. Sólido e líquido não faz parte. Sólido e líquido não pode entrar na constante de equilíbrio. Não esqueçam jamais isso. Isso acontece também com os íons. Olha aqui que eu estou vendo, ó. Eu estou vendo magnésio sólido. Não entra. Os aquosos, com certeza, ó. Aquoso e aquoso. Ah, mas tem magnésio, mas esse magnésio está no estado aquoso, não está no estado sólido, então ele tem que participar. Por que ficou elevado a 2 aqui, professor? Por que levou a 2? Olha aqui, ó. É pelo coeficiente, pelo balanceamento. E como ele é reagente, é sempre produtos pelos reagentes. Sempre. Produto pelos reagentes. Ô, gente, esse bicho está arriscando aí? Não, tá errado. Não mandei você riscar desse jeito. Bagunçou foi tudo aqui, galera. É a maldição da laranja. Aí, meu Deus, que confusão é essa? Agora pronto. Não consigo mais apagar. Deixa eu ver. Vai, cara, tá perdendo tempo, tá arriscando tudo, não é pra arriscar tudo, não. Só um minutinho, crianças. Pronto, agora deu certo. Não, ainda tá arriscando. É alguma coisa que deu errado aqui, na minha mesa. Não tem o slide atualizado, não é isso. Parou. Que bom. Pronto, não vai dar certo. Bora lá. As unidades Kc ou Kp podem variar de acordo com a reação. Veja um exemplo a seguir. Então, vocês estão vendo aí a gasoso aqui, bonitinho, gasoso. Né? Joguei em Kc. Estou elevando ao quadrado. Por quê? Porque aqui é o seu balanceamento. E eu tenho aqui as concentrações que nós definimos como mol por litro. Mas vejam só. Esse mol por litro eu não sou obrigado a colocar. Inclusive, nas questões, quando você trabalha com esses cálculos específicos, ele não dá um valor para a gente em mol por litro. Não dá um valor para a gente em ATM, por exemplo, ou em Pascal, enfim, não vão dar unidade para a gente, porque eles são adimensionais.
E aí um exemplo para dizer sobre isso. Caso você queira trabalhar com as unidades, eu vou cortar um mol daqui, com daqui, por isso que sobrou o mol. Do mesmo jeito vai ser esse daqui, ó, todos gasosos, então todos participam, todos elevados aos seus respectivos coeficientes. E aí, como eu tenho 2 mol com 2 mol aqui, sobra esse mol para poder trabalhar, né? Só pela questão de unidade, que como já falei para vocês, não é de suma importância isso não. Acontece com ATM, acontece, enfim, com a relação direcionada aos mols. Isso daí é a chamada matemática. É a prática matemática, são os cancelamentos de unidades que você já conhece melhor do que eu aí, com os professores da área, né? Vou acelerar um pouquinho para a gente ver aqui como é que funciona a questão do gráfico. Calcule o KC, o cálculo do KC é a partir de concentração do equilíbrio. Então, vocês estão vendo valores aí. Vocês estão vendo N valores. O gráfico mostra a variação das concentrações dos reagentes e produtos durante um experimento em que foram empregados concentração, tá vendo? 1 mol de I2, 1 mol de H2 a temperatura de 400 graus Celsius em um frasco que tem 1 litro. Isso é volume. Vamos relembrar a fórmula química? Como é que eu calculo a concentração molar? Concentração molar é quantidade de matéria dividido pelo volume. Lembram disso? Quantidade de matéria dividido pelo volume. É a chamada molaridade, que foi um dos nossos primeiros conteúdos. Molaridade. Então, a molaridade, ela tem a unidadezinha mol por litro, né? Então, quando eu vou calcular qualquer relação de equilíbrio, eu tenho que observar o volume. Eu preciso fazer a observação específica do volume, porque eu estou vendo aí os valores em mol. Né? Os valores estão em mol, os valores não estão direcionados a mol por litro, né? Então, tem que sempre observar isso aí. A expressão que nós vamos trabalhar é isso daqui é o produto. E isso são os reagentes. Então, veja. Os reagentes estão sendo consumidos, está caindo. Ó. O produto está sendo formado. Então, ó, aqui é a concentração em mol por litro. Aqui é o tempo, né, que está se processando essa reação. Esse exato momento aqui, ó, esse que eu estou tracejando, corresponde ao equilíbrio, porque eles permanecem formando retas paralelas. Então, aqui, esse pontinho e esse indicam o equilíbrio. E é onde eu vou fazer relação específica às concentrações. Aqui, ó, 1,6 e aqui vai ser 0,2. Jogando aqui na expressão, vocês vão notar que a concentração de H2 e I2 é a mesma, né? Ó? Aqui são os reagentes. E que a concentração de HI corresponde a esse valor de 1,6. Jogando na expressão, vai ser produto elevado ao seu coeficiente, que é 2, dividido pelos reagentes. Então, vai ficar 1,6 ao quadrado, dividido por 0,2, vezes 0,2. Então, isso ao quadrado dá 2,52, multiplicando os dois aqui vai dar 0,04, e nós obtemos aqui uma constante de 64. O que vocês notaram? Que eu não tenho unidade aqui, né? Eu não tenho a unidade para fazer alusão aí ao tipo de concentração. Professor, esse mês quero revisar os principais assuntos de química do Enem. O senhor pode me falar os principais? Minha jovem Bruna, posso sim. Veja só, nesse conteúdo nosso de equilíbrio químico, aliás, de físico-química, esse é um dos principais, esse que eu estou trabalhando com vocês, constante de equilíbrio. Outro, termoquímica, lei de Hess, relembre lei de Hess. Outro, concentrações, aqueles cálculos de concentração, molaridade, principalmente molaridade. E tem mais um que eu vou trabalhar com vocês, que é radioatividade. E cinética também, tá? Cinética e radioatividade. Isso, Bruna, na parte de fisicoquímica. Na parte de química orgânica, você tem que trabalhar com funções orgânicas, definir quem são os elementos, né, que compostos são esses,
Você vai ter que trabalhar com reações orgânicas, que é um conteúdo bem mais aprofundado, polímero, que é um outro conteúdo de orgânica. Pronto, já resumi tudo disso daí. E já na parte de química geral, estequiometria, que vocês adoram, é um dos principais, é o carro-chefe, e reações inorgânicas. Então, praticamente resumir o que você encontra no Enem, né, relacionado à química. Tudo bem, Bruno? Essa partezinha aqui é principal, tá? De cacete que eu estou trabalhando com você. É novo para vocês? É. Mas a gente tem que trabalhar. Disponha. Qualquer coisa, se você quiser, me pergunte no sala de aula, eu vejo e mando alguma coisa ou respondo assim que puder, tá bom? Não é só para você, os demais também, tá? Vocês vão fazer como treineiro, vocês façam como se fosse valendo. Façam valendo mesmo. Vão com a atenção que tem que ser, com a atenção que tem que ter, para quando for o momento de ser vocês, aí vocês estão tranquilos. Vocês já tiveram essa pressão inicial. Tá bom? Então vamos ver esse outro exemplo aí. Um recipiente fechado de 1 litro contendo inicialmente uma temperatura ambiente de 1 mol de H2 e 1 mol de O2, aquecido a 300 graus. Com isso estabeleceu-se um equilíbrio cuja constante é igual a 1 vezes 10 a 2. Qual é a concentração em mol de cada espécie de H2, de 2 e HI, né, nessas condições? Então, ele está dizendo aí que a constante é igual a 1. Então, a constante, o Kc, é esse valor, 1 vezes 10 a 2. Ele já deu a constante para a gente. Né? Se a gente fosse fazer relação direta aí, ó, vocês estão notando que eu já coloquei aqui a reação balanceada, e eu dei o início da reação. Ele que diz, né, ó, um recipiente fechado, de 1 litro, eu tenho 1 mol de H2, eu tenho 1 mol de 2. Então, foi o que foi feito aqui, ó, vocês estão vendo, ó? 1 mol de H2, de novo. Tá de brincadeira comigo? Tá, né? É a minha mesa mesmo. Deixa eu dar bem aqui uma limpadazinha nela. Ela ficou esquecida por um tempo, depois que voltou no presencial. Talvez seja por isso. Pronto, então vocês estão vendo 1 mol de H2, 1 mol de 2. Por que eu tenho 0 aqui, professor? Porque é o início da reação, crianças. Está iniciando. Vai ocorrer a variação. Essa variação, nós podemos chamar de o que formou. Esse reagir que formou, vou chamar de X, eu não sei quem é. São valores que eu não conheço. Mas por que aqui, professor, lá no meu produto ficou 2x? Porque eu tenho que levar em consideração as proporções. As proporções são fundamentais. O balanceamento da reação é o primeiro passo a ser feito. Então, se eu tenho x mol de H2 e tenho x mol de 2, eu vou ter 2x mol de HI, porque é a proporção existente. Então, ó, no equilíbrio, eu quero que vocês frisem bem isso. No equilíbrio é o que eu vou ter de relação do que tinha de início e do que reagiu e formou. Tudo isso dividido pelo volume, porque lá no equilíbrio a reação é de mol por litro. Então vocês estão vendo que é 1 menos x, e aqui também, né? Ó, 1 menos x. Tudo isso aqui relacionado aos 2x, porque eu não tenho esse valor inicial, é 0, né? Então, quando eu vou para o cálculo, ele vai ficar assim, né? Vou fazer a relação direta com as quantidades. Eu sei, por exemplo, que H2 e 2 é a mesma coisa, não é? H2 e 2 é a mesma coisa. E eu faço a interação direta com esses dois valores. Então, vou pegar esse valor, que especificamente eu posso trabalhar direto com essa relação de 0,83 e vou obter diretamente um valor de concentração. Aí eu poderia calcular diretamente essas constantes e fazer uma relação matemática direta.
Para explicar por que eu tenho essa constante aqui, ó, essa constante de 1 vezes 10 a 2. E aí, diretamente, eu consigo trabalhar sem ter valores. Vocês viram que eu não trabalhei com os valores aí, né? Não foi direto com os valores, e sim fiz relação, né? Fiz relação especificamente com a proporção de cada um correspondente na equação. Então, diretamente eu trabalhei com a proporção, né? De mais ao mais, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse primeiro início aí, eu queria que vocês conhecessem a constante, que as participações das constantes, as variações que podem ocorrer, e o tipo de concentração, né? Se ela é através de mol por litro ou de pressão, né? Para poder calcular inicialmente essas reações. Tudo bem? Eu já estou com o meu tempo estourado, e infelizmente nosso tempo é muito curto, mas eu espero que a gente consiga concluir tudo isso daqui com a mais profunda importância. E não se preocupem, porque tudo que vocês estão vendo esse ano, vocês vão relembrar no próximo, porque no próximo também tem a introdução à química orgânica, que já é de início, né? Eu vou colocar materiais, além do que eu já coloquei, ou do que eu vou colocar bem mais materiais, explicativos, passo a passo, vou colocar alguns links aí de algumas aulas de professores amigos até, para que vocês possam não ter tanta dificuldade ao estudar. Eu acredito que na próxima semana estaremos boa parte juntos, nem todos, né? Não consigo ver todos, infelizmente, mas que a gente vai estar em sala de aula e vamos tentar nos comunicar de maneira bem mais, como é que eu digo? De uma maneira melhor, né? Porque eu acredito que o pessoal de casa não fica tão à vontade, né? Na sala, que às vezes tem um reflexo, né? Enfim, a oscilação de energia que acontece na internet. Acontece normal, isso é normal. Mas a gente vai conseguir superar isso daí. Tá bom, crianças? Vou ficando por aqui. Esse slide eu vou colocar para vocês, tá? E a aula gravada, obviamente, vai estar também. Um abraço para todos. Qualquer dúvida, me contactem ou pelo sala de aula ou procura a tia Erla, que ela entra em contato comigo. E nós estamos juntos aí. Tudo bem? Tchau, Lia. Tchau, Ana. Valeu, Álvaro. Um abraço para todos. E tamo junto, hein? Tamo junto. Vamos desistir, não. É isso aí. Valeu. Valeu, Matheus. Um abraço. Vou parar aqui a gravação, para não ficar grande demais. E a gente se encontra, se Deus quiser.